O Poder do Mito, Joseph Campbell e Bill Moyers. A partir de uma soma de conversas entre Joseph Campbell e Bill Moyers, este livro apresenta ideias baseadas na extensa e profunda sabedoria de Campbell sobre histórias da mitologia, natureza, espiritualidade, músicas, entre outras experiências de vida. O mito e o mundo moderno. Segundo o mitologista Campbell, todos precisam contar e compreender sua própria história para encontrar um significado, e é isto que a mitologia pode fazer: ensinar sobre a própria vida. Os mitos são pistas para revelar as potencialidades espirituais da vida humana, colocando a mente em contato com a verdadeira experiência de estar vivo. Ler mitos facilita a interpretação dos símbolos. Por exemplo, o casamento, que atualmente é visto como um arranjo social. O ritual, que antes representava uma realidade profunda, virou apenas um protocolo. Entretanto, o casamento deve ser um exercício espiritual, baseado na unidade da relação. Não é um simples caso de amor, e sim uma provação e sacrifício do ego, para que os dois vivam a experiência de serem um. Uma comunidade sem rituais e sem mitologia poderosa torna-se enferma e desintegrada, tendo dificuldade de se relacionar com o mundo para além do que é visível. É isso que temos hoje. Estamos interessados nas notícias do dia e nos problemas do momento. As escolas acumulam informações e especializações que acompanham a tecnologia, deixando de lado a sabedoria e os reais valores de vida, que incluem antropologia, linguística, o estudo de religiões e assim por diante. A mitologia tem a ver com os estágios e papéis da vida que são acompanhados por rituais, como a passagem da infância para as responsabilidades da vida adulta, ou como a cerimônia da posse de um presidente, por exemplo. Cada pessoa precisa de um mito, um deus, durante toda a trajetória. E o que é um deus? É um poder motivador personificado, ou um sistema de valores que funciona para o universo. Cada religião tem seu conjunto de sinais, são caminhos diferentes para chegar ao mistério de sua vida. E a única maneira de conservar uma tradição ou religião é renovando-a em função das mudanças do mundo. Isso é o que deveria acontecer, mas não ocorre. Por exemplo, existem as 3 grandes religiões do Ocidente, judaísmo, cristianismo e islamismo, que não são capazes de conviver em comunhão e são basicamente destinadas para o mesmo Deus bíblico, só que com nomes diferentes. Este é o fracasso da religião em conviver com o mundo moderno. A história de Gênesis, da Bíblia, deixa de herança a ideia de que Deus está separado da natureza e a natureza é condenada por Deus. A partir deste raciocínio, estamos destinados a ser os senhores do mundo. Afinal, não se vê como problema derrubar árvores ou desviar o curso de rios para propriedades privadas, já que não estamos matando a Deus. Ao pensar que viemos da Terra e não que fomos lançados no planeta, nos entenderemos como um só organismo, com a consciência da Terra. Cientistas falam disso como a Gaia-ciência. Campbell disse: quando a Terra é avistada da Lua, não são visíveis nela as divisões em nações ou estados. Isso pode ser, de fato, o símbolo da mitologia futura. Essa deve ser a filosofia do planeta. Em meados de 1852, o chefe Seattle, líder de tribos indígenas nos Estados Unidos, abordou essa crença quando o governo quis comprar as terras que seu povo habitava. Ele questionou: como é possível comprar ou vender o céu ou a terra? O que sabemos é: a terra não pertence ao homem. O homem pertence à terra. Todas as coisas estão ligadas. O homem não teceu a rede da vida, é apenas um dos fios dela. O que quer que ele faça à rede, fará a si mesmo. O reconhecimento dessa espécie de identidade universal é dado por diversos mitos, mas não são todos iguais. Alguns oferecem revelações e interesses de um específico grupo fechado. A jornada interior. Quando você começa a pensar no mistério interior, na vida eterna, não há muitas imagens à sua disposição. Você começa, por sua conta, com as imagens já presentes em algum outro sistema de pensamento.
E este é o inconsciente herdado dos que lhes antecedem. As imagens míticas que passam de geração em geração e falam do profundo mistério de você mesmo. Os mitos ajudam a decifrarmos as mensagens que o mundo tem para nós. As probabilidades típicas. Por exemplo, uma revelação através da metáfora que diz: no momento mais sombrio, surge a luz. Ou então, revelado na ressurreição de Cristo, que não morre dentro de você. Campbell, em uma de suas afirmações, diz: todos os deuses, todos os céus, todos os mundos estão dentro de nós. São sonhos amplificados. E sonhos são manifestações em forma de imagem. Sendo assim, quando sonhamos, mergulhamos fundo na mitologia para relacionar as condições permanentes do interior da psique às condições da sua vida no momento. Por exemplo, você está preocupado com a aprovação de um exame que vai prestar. Então você sonha com algum tipo de fracasso e percebe que este fracasso se associa a muitos outros em sua vida. Todos aparecem agrupados no sonho, mas não tão óbvio assim. Freud diz que nem o sonho mais declarado é, de fato, completamente declarado. Afinal, um sonho é uma fonte inesgotável de informação espiritual sobre nós mesmos. Os níveis acessados em um sonho, como o do aspecto pessoal, numa preocupação do tipo passarei no exame, como em outro nível, onde a questão do exame está também relacionada a ultrapassar uma barreira na vida. Isso é um arquétipo, como Jung já referia a imagens primitivas do inconsciente coletivo. Outro exemplo em contos que mostram a serpente como o símbolo da vida se desfazendo do passado e continuando a viver. Ideias mitológicas comuns em diversas culturas. Tudo isso é vindo da experiência interior, a psique, que é essencialmente a mesma em todo o mundo. Campbell responde ao autor do livro sobre como prestar atenção e analisar os próprios sonhos. Tudo o que você tem a fazer é lembrar-se do sonho e passá-lo para o papel. Então, tome detalhe do sonho, de uma ou duas imagens ou ideias, e estabeleça associações com elas. Escreva o que vier na mente, e faça isso outra vez e outra mais. Você verá que o sonho se baseia num conjunto de experiências que tem alguma espécie de significado em sua vida e que você não sabia que o vinham influenciando. Em breve, o próximo sonho virá e a sua interpretação avançará mais. O mistério da vida transcende a formas, é desconhecido, é inominável. Tudo o que sabemos é limitado pelas nomenclaturas dos conceitos do que é ou não é. Pensamos em termos de opostos, mas a suprema consciência está além dos pares de opostos, pois já contém tudo em si. O poder divino é anterior à separação sexual. Transcender é ir além da dualidade. Vai além das categorias de pensamento. Transcendente significa aquilo que está além de todos os conceitos. Os primeiros contadores de história. Qualquer que tenha sido a escuridão interior em que os xamãs daquelas cavernas mergulharam, em seus transes, algo semelhante deve estar adormecido em nós e nos visita à noite no sono. Nesta citação, Campbell está referindo-se aos mensageiros animais e seres recém-chegados no milênio paleolítico, cujos caminhos de vida nos trouxeram a forma de nossos corpos e estrutura de nossas mentes. Os mitos e ritos antigos eram meios de harmonizar a mente com o corpo, e o rumo da vida de acordo com o rumo indicado pela natureza. As velhas histórias vivem em nós. Os estágios do desenvolvimento humano de antes ainda são os mesmos. Quando criança, você é educado num mundo de disciplina, de obediência e é dependente dos outros. Tudo isso tem de ser superado quando você atinge a maturidade, de modo que possa viver com autoridade, ser autorresponsável. Se você não for capaz de cruzar essa barreira, poderá se tornar um neurótico. Depois de ter conquistado, produzido o seu mundo, vem a crise de ser dispensado, a crise do desengajamento. E, finalmente, a morte. Assim explica Campbell. Os mitos cumprem os dois propósitos de motivar o jovem a participar da vida do seu mundo e depois de aceitar o caminho para a morte. Um exemplo compartilhado é o folclore para induzir a vida e a tradição hindu para o estágio do envelhecimento. É necessário enfatizar a beleza da juventude e da velhice. No mundo grego, o velho, sábio e prudente é uma figura super respeitada.
Mitos primitivos ajudam a psique a participar sem culpa do ato necessário da vida. Nas primeiras sociedades caçadoras, o mito básico traduz uma espécie de acordo entre os humanos e os animais, onde uns deviam ser consumidos pelos outros. O homem é o caçador, a besta predatória, o agressivo conquistador, mortífero e criativo, e o animal que é predado é a matéria submissa e normalmente se torna o mensageiro do divino. Concluindo, o animal é Deus e você o mata, não porque quer e sim para realizar uma tarefa da natureza. Por isso não há culpa, pois não é uma atitude banida pelos mitos. Existem rituais de pacificação feitos em agradecimento ao animal caçado. A saga do herói. Não precisamos correr sozinhos o risco da aventura, pois os heróis de todos os tempos a enfrentaram antes de nós. O labirinto é conhecido em toda a sua extensão. Temos apenas de seguir a trilha do herói, e lá, onde temíamos encontrar algo abominável, encontraremos um Deus. E lá, onde esperávamos matar alguém, mataremos a nós mesmos. Onde imaginávamos viajar para longe, iremos ter ao centro da nossa própria existência. E lá, onde pensávamos estar sós, estaremos na companhia do mundo todo. Joseph Campbell. Existem muitos heróis na mitologia, ou seja, pessoas que deram a própria vida por algo maior e aprenderam a lidar com um nível superior da vida espiritual. Retornando com uma mensagem importante, um personagem heróico percorre uma série de aventuras, tendo partida e retorno. Esta estrutura pode ser detectada nos rituais das sociedades primitivas como uma transformação psicológica fundamental ao ser humano, tendo que desistir da infância para se tornar um adulto. Evoluir dessa posição de imaturidade psicológica para a coragem da autorresponsabilidade e a confiança exige morte e ressurreição. Esta é a causa universal e básica do herói que abandona sua atual condição para encontrar a fonte da vida, através de uma condição mais rica e madura. Entretanto, existem diferentes espécies de heróis, e isto vem confundindo os valores da sociedade ao exaltarem heróis com causas fúteis. A mãe, sendo considerada herói, é algo maravilhoso e coerente, por sua transformação de filha para mãe. Abandonar a segurança convencional e assumir o risco, deixar de pensar apenas em si, tudo isso são atitudes heróicas. Porém, algo que acontece repetidamente deixa de ser novidade, se torna comum. Sair afora para fazer dinheiro tem mais repercussão. A saga de um herói é justamente para lidar com a transformação de consciência que se dá através das provações e revelações da vida. As dificuldades do caminho são para testar as habilidades e a capacidade de enfrentar os perigos. Elas representam o fato de que não há recompensa sem pagar o preço. Quando você conhece o seu próprio desafio e diz sim a este propósito, é quando inicia a sua saga do herói, a aventura de estar vivo. A dádiva da deusa. Os mitos da grande deusa ensinam a ter compaixão por todas as criaturas. Assim, você chega a avaliar a verdadeira santidade da própria terra, que é o corpo da deusa. A ideia da deusa se dá ao fato de que nascemos da mãe. Muitas vezes, o pai pode até ser desconhecido. Isso é comum nas epopeias. Houve sistemas religiosos nos primitivos sistemas de cultura do plantio em que a mãe era a fonte. A energia personificada que dá origem às formas e as alimenta é essencialmente feminina. Ainda hoje, na Índia, existem religiões consagradas à deusa com uma perspectiva filosófica. Ela é espaço e tempo, e o mistério para além dela é o mistério para além de todos os pares de opostos. Assim, não é masculina nem feminina, nem é nem deixa de ser, mas tudo está dentro dela, de modo que os deuses são seus filhos. Na história de Jesus, seu pai era o pai do céu, simbolicamente. Então ele deixa a mãe na terra e segue o caminho do pai, que é a suprema fonte transcendente do mistério. Esta procura pelo pai é um tema básico na mitologia, que significa ir em busca do próprio caráter e destino, e quando o encontra, encontra a si mesmo. Já a mãe o acompanha desde antes de seu nascimento. Lhe alimenta e lhe cuida até o momento de ir à procura do pai.
Então deve ser natural tomar a figura feminina como explicação do que percebem em suas vidas, da sensibilidade. Em resposta à pergunta, o que teria significado para nós se, em algum ponto do percurso, tivéssemos começado a rezar Mãe Nossa em vez de Pai Nosso? Campbell afirma que isso ocasionou uma diferença psicológica no caráter da nossa cultura, como um evento de arquétipo-chave ao relacionar a espada ao falo e a morte à fertilidade. Um bom exemplo está na história da queda da deusa-mãe Tiamat, que teve seu sistema invadido por povos semitas, de modo que as mitologias de orientação masculina se tornaram dominantes. Tudo se subordinou aos interesses dos homens deste povo, ao contar a história onde o jovem deus Marduk desmembra o corpo da deusa-mãe, que surgia na forma de um grande peixe ou dragão. Então, o mito de orientação masculina se impõe e se torna o criador. A figura da deusa retornou fortemente com a tradição católica romana com a Virgem Maria. Com diferentes papéis a desempenhar, a tarefa do homem era proteger as mulheres. Daí desenvolveu a ideia do paternalismo. Na Índia, existe um sistema com 7 centros psicológicos ao longo da espinha. No 4º centro, na altura do coração, é imaginada uma forma simbólica de compaixão representada por lingam e yoni. São os órgãos masculino e feminino juntos. Quando representados em dourado, simbolizam o nascimento virginal, que quer dizer o nascimento do ser espiritual, a partir do ser animal, o nascimento da humanidade, o emergir do Deus que está e é você. Máscaras da eternidade. Toda pessoa que já teve uma experiência com o mistério sabe que há algo muito maior do que a dimensão humana. E a tendência é personificar essas experiências para que se assemelhem à aparência ou aspecto humano. Homens e mulheres não conseguem viver com um mistério divino sendo impessoal, e é assim que vivem em toda parte. Para realizar tal experiência profunda, é preciso ultrapassar a imagem de Deus. O psiquiatra Jung disse: a religião é uma defesa contra a experiência de Deus, pois dessa forma se reduz a uma série de conceitos já programados ao se apegar a uma imagem idealizada. Entretanto, esta imagem refere-se ao mistério do seu próprio ser, do ser do mundo. O objetivo místico final é unir-se a Deus. Com isso, as formas desaparecem. Sua mente se desapega de todos os conceitos e se dissolve com a identificação e fundamento do seu próprio ser. Em um dos escritos de Campbell, ele diz que podemos nos tornar figuras salvadoras para as pessoas ao redor. Isto é, ser um veículo ou instrumento, e irradiar a presença do divino que habita a todos, manifestando os princípios espirituais de amor e harmonia. Sobre imagens, o círculo é um dos destaques. O mundo todo é um círculo. A imagem circular sugere uma totalidade completa no tempo e espaço, além de refletir a psique e a estrutura das funções espirituais. O círculo simboliza em diversas culturas o centro, o ciclo, a vida, a união, o cosmos, seja através de anéis, mandalas, pinturas, rituais em rodas circulares, etc. As imagens do mito são reflexos das potencialidades de cada um de nós. Ao contemplá-las, evocamos os seus poderes em nossas próprias vidas. Insights. As histórias mitológicas apontam para o caminho da vida espiritual. Com os sonhos aprendemos sobre nós mesmos. A natureza da vida deve ser compreendida através de seus atos. Neste livro você aprendeu que pensar em termos mitológicos é encontrar, através da poesia, aquilo que não cabe em palavras, a fonte da vida, a consciência do mundo, o que é divino e se sobrepõe à dualidade dos opostos. A mitologia leva a mente ao mistério intrínseco da vida e de si mesmo, facilitando o reconhecimento dos valores positivos, mesmo diante de momentos que parecem ser apenas negativos. Afinal, para viver a vida, é necessário experimentá-la.